Fala aí, galera antenada! Aqui é Alexandre Leles para o nosso Papo Digital. Você já sabe, todos os dias, dicas e conteúdos para o seu desenvolvimento aqui no digital. Olha só, galera, já sabe também, começando o dia em altíssima vibração e só serve vibração positiva. Galera, olha só, isso que você vê diariamente, o Lelão fazendo aqui nesse podcast, isso é uma técnica poderosa de programação neurolinguística. Pois é, essa técnica se chama ancoragem. Vou te dar um exemplo aqui, ó, pra gente já começar o dia já bombando aqui, beleza? Então olha só, você quer saber como isso é uma boa ancoragem para você? Você provavelmente deve ter um perfume, uma música, um lugar, um filme. Galera, algum desses elementos podem bater aí no seu narizinho, podem bater no seu ouvidinho, pode bater aí nos seus olhinhos e te despertar uma emoção verdadeira. E isso é tão forte, galera, que quando a gente sente o cheiro de um perfume que marcou uma época, olha que interessante isso. E me responde se eu estou errado ou se eu estou certo. Se acontece com você ou não. A gente começa a sentir as mesmas emoções que a gente sentiu lá quando te demos e fomos submetidos a esse cheiro que nos trouxe um agrado, ou um cheiro que nos trouxe aversão, ou um cheiro que nos trouxe harmonia, ou felicidade, uma música que desperta felicidade. Galera, pois é, então olha só, essa vibração positiva que você recebe diariamente aqui, não é acaso, não é porque o Lelão é doidão, vive gritando, não, é um pouco, eu sou um pouquinho doidinho, o pessoal fala que eu sou meio doidinho, mas olha só, isso aqui é técnica pura de programação neurolinguística que você precisa essencialmente para trilhar a sua jornada, independente do seu momento, seja aqui no digital, seja nas inteligências artificiais, seja no offline, no empreendimento que você deseja aí no mundo físico. Se você não tiver, galera, se você não tiver esse controle emocional e não tiver recursos para se mantiver positivo, galera, tem muitas coisas aí que nos ancoram. E vou dar mais um exemplo de ancoragem. Olha só, vou te dar um exemplo aqui que é de praxe, isso acontece com todo mundo. Você tá lá rolando feed de notícias, seguindo lá os perfis engraçados que você costuma eventualmente seguir. E aí o que acontece? Sobe lá uma piadinha, né? Aí sobe lá uma imagem, né? Do cara lá abrindo com a carteira e nenhum dinheiro ali, né? Dentro da carteira. Aí uma frase assim, chegou o final de semana, ou chegou o feriado prolongado. Mas eu tô duro, pra que chegou esse feriado? Né? E aí a gente dá aquela risadinha e algumas vezes até se identifica. O que isso significa na prática para você? Isso significa que você está cada vez mais, mesmo aquela risadinha despretensiosa, sabe o que está criando aí dentro de você? Tá ancorando em escassez. Da mesma forma que ele mostra lá o cara cheio de dinheiro, recebeu o pagamento, mas eu paguei as contas e não sobrou nada. E aí você fica dando risada disso, por quê? Porque você se identifica, chega lá no final do mês, você tá sem grana, pagou as contas, ficou zerado de dinheiro, aí você se identifica, igual eu. Quanto mais você seguir, quanto mais você der atenção para esse tipo de conteúdo, mais isso vai se ancorar na sua mente e dificilmente vem prosperidade. Galera. E agora, respondendo sim, o quiz digital que chegou ontem para você com a seguinte pergunta. O que você achou do resultado do prompt que enviamos para você ontem? O que você achou? Você gostou? Gostei. Primeira opção, gostei e vou usar. Não usei. Segunda opção.
terceira opção, não gostei. Galera, seguinte, não tem como não gostar. Modéstia à parte, é difícil não gostar. Por quê, galera? Os prompts que eu mandei para vocês, eles, inicialmente, na minha jornada com inteligências artificiais, eu empreguei isso e emprego isso para todas as pessoas que estão próximas a mim. Por quê? E pasmem-se, a maioria das pessoas começam a ter resultados, principalmente por encontrar uma clareza embasada, não no conhecimento de causa dos outros, mas no seu próprio. E aí, ali naquele prompt, no resultado desse prompt, você pode seguir aquele passo a passo. Mas, ainda mais, se você percebe que aquele resultado que ele trouxe para você ainda não ficou adequado, porque ele não entendeu algum tipo de limitação ou não entendeu algum recurso que eventualmente você nem tenha mencionado anteriormente lá no chat, qual que é a minha orientação para você? Não pare por aí. Continue. Lembra que eu falei, esses dias atrás sobre a engenharia de prompt? Tem muita gente que já faz engenharia de prompt e nem sabe. Por quê? A engenharia de prompt nada mais é do que você colocar um prompt, mais brutão ali, tal, e depois que ele vai gerando as respostas desse prompt mais bruto, você vai refinando. Você vai colocando mais contexto, vai colocando mais informações, vai colocando mais relevância. Claro que de acordo com as suas possibilidades, com os recursos, limitações que eventualmente você tenha. E o que vai acontecer, galera? Cada vez mais o ChatGPT ou qualquer modelo de linguagem que você tenha utilizado, eu falo do ChatGPT porque é a inteligência artificial generativa mais conhecida do mercado, mas como vocês viram ontem lá, tem várias, Inclusive falei para vocês entrarem lá no Mindset Box. Não é preciso, não quero vender não, tá? Eu tenho esse compromisso de ajudar a humanidade. Você quer aprender? Quer conhecer? Eu te dou 7 dias grátis. Você não vai precisar nem pagar os R$97. Em 7 dias você vai conseguir ver todos os conteúdos que tem lá. Aí lá dentro você vai ver tantas inteligências artificiais generativas que talvez você nem conheça e que vai te favorecer muito. Galera. Por quê? Porque olha só, galera, quando a gente tem ferramentas à nossa disposição, a gente consegue construir edificações inabaláveis. Eu vou dar um exemplo para vocês disso, desse prompt, Claro que não foram esses prompts. Mas, por exemplo, eu tenho o portal do Instituto Digital Brasileiro, que a gente publica vagas, notícias, etc. lá. E aí, olha só, eu queria monetizar esse site com o Google AdSense. Aquelas propagandas do próprio Google. Pois é. E eu tinha um site, estava tudo certo, tinha ali uma linha editorial para seguir, mas não aprovava. Sabe quem fez isso? Quem me orientou para conseguir a aprovação desse site? Inclusive eu já peço para você, não conhece? Entra no Google e digita Instituto Digital Brasileiro. Lá você vai ter vagas, notícias, enfim, ferramentas, capacitação, um monte de coisa legal. Aí você vai ver lá e vai ver que tem uns anúncios patrocinados pelo Google. Foi o ChatGPT que orientou para que a gente fizesse e empregasse o passo a passo para conseguir essa aprovação. Então, veja bem, e na prática, o poder da inteligência artificial. Agora você vai ficar perguntando para a inteligência artificial se o Palmeiras tem mundial? Galera, lembra que eu falei alguns dias atrás? Se você puser cocô lá na inteligência artificial, ela vai te devolver, às vezes, uma privada cheia. Galera, ela vai até melhorar aquilo, mas provavelmente vai sair daquele contexto. Agora, se você coloca coisas interessantes, legais, importantes para o seu desenvolvimento, você vai sair do lugar. Então, não use as inteligências artificiais como uma coisa nova ali. Não, é um motor de busca. Não é um motor de busca. Isso é valioso, é uma ferramenta para te ajudar. Gostou desse conteúdo? Então, continua ligado. Fica antenado que amanhã tem mais Papo Digital. Até lá!